Quando Deus parece em silêncio. Existem momentos em que você ora com sinceridade, abre o coração, fala tudo o que está sentindo. E ainda assim, tudo o que encontra é silêncio. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal evidente, nenhuma direção que traga alívio imediato. E isso mexe com algo profundo dentro de você. Porque quando você fala com qualquer outra pessoa, existe retorno. Mas quando parece que Deus não responde, a pergunta não fica apenas na mente, ela desce para a alma. Deus ainda está ouvindo? Você continua tentando, continua orando, continua acreditando, continua buscando, mas, ao mesmo tempo, começa a sentir que algo está diferente. As respostas que antes vinham de alguma forma parecem ter cessado. A sensação de direção que você já experimentou em outros momentos agora não está mais presente. E isso gera um tipo de inquietação que não é fácil de explicar. A mente começa a trabalhar tentando encontrar explicações. Será que fiz algo errado? Será que estou fora do caminho? Será que Deus se afastou? E quanto mais essas perguntas se repetem, mais o silêncio parece ganhar força. Ele não responde. Ele não esclarece. Ele apenas permanece. E é justamente isso que torna esse tipo de fase tão desafiadora. Porque o silêncio não vem com instruções. Ele não traz respostas prontas. Ele não entrega entendimento imediato. Ele exige algo que nem sempre estamos preparados para oferecer. Permanecer. Muitas pessoas passam por esse tipo de experiência em momentos decisivos da vida. Quando estão esperando uma mudança importante, quando enfrentam uma situação que parece não ter solução rápida, ou quando precisam tomar decisões que podem definir o futuro. Nesses momentos, a ausência de respostas claras pode gerar ansiedade, insegurança e até um sentimento de solidão. Porque, no fundo, o que mais queremos é ter certeza de que não estamos caminhando sozinhos. E quando essa certeza parece abalada, tudo começa a ficar mais pesado. O coração fica dividido entre continuar acreditando ou começar a duvidar. A fé entra em confronto com a realidade que está sendo vivida. E esse confronto é silencioso, interno, constante. Mas existe algo que muda completamente a forma de enxergar esses momentos. Algo que não está na superfície, mas que se revela quando olhamos com mais profundidade. A Bíblia mostra que o silêncio de Deus nunca foi sinônimo de ausência. Pelo contrário, em várias histórias, foi exatamente nesses períodos que os maiores processos estavam acontecendo. Enquanto tudo parecia parado, algo estava sendo construído. Enquanto não havia respostas visíveis, existia um movimento invisível acontecendo. E talvez esse seja o ponto mais difícil de aceitar, porque nós queremos ver para acreditar. Queremos entender para confiar. Queremos respostas para continuar. Mas o silêncio de Deus confronta exatamente essa necessidade. Ele nos convida a confiar antes de entender. Talvez o que você está vivendo agora não seja um vazio. Talvez não seja um abandono. Talvez não seja uma falha na sua caminhada. Talvez seja um momento em que Deus está trabalhando em uma dimensão que você ainda não consegue perceber. E essa possibilidade muda tudo. Porque, se o silêncio não for ausência, então ele tem propósito. E é a partir dessa verdade que tudo começa a fazer sentido. O silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa ausência. Quando o silêncio se prolonga, o coração começa a interpretar de forma automática. E quase sempre, essa interpretação puxa para o lado mais doloroso. A sensação de que Deus se afastou, de que algo foi perdido, de que as orações não estão mais sendo ouvidas. Esse tipo de pensamento não surge por fraqueza, surge
porque o silêncio mexe diretamente com aquilo que você mais precisa. Segurança. Porque quando você sente que Deus está falando, existe direção, existe clareza, existe paz. Mas quando essa percepção desaparece, o vazio que fica parece gritar mais alto do que qualquer resposta. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a se enganar. Porque o silêncio de Deus não significa que Ele se afastou. Não significa que Ele parou. Não significa que Ele deixou de se importar com a sua história. Significa apenas que Ele não está se manifestando da forma que você esperava. E isso muda completamente a perspectiva. A Bíblia mostra que existem momentos em que Deus está em silêncio, mas continua presente em cada detalhe. Ele não perde o controle. Ele não se distrai. Ele não abandona aquilo que começou. Mesmo quando não há respostas visíveis, existe uma ação invisível acontecendo. Olhe com atenção para a história de José. Ele recebeu algo que veio diretamente de Deus. Algo que apontava para um propósito grande. Mas logo depois disso, sua realidade foi completamente quebrada. Ele foi traído por quem confiava, foi vendido, foi injustiçado, foi esquecido. E o mais difícil, durante todo esse tempo, não houve explicação, nenhuma resposta, nenhum esclarecimento, nenhuma confirmação. Apenas silêncio. Se alguém olhasse para aquela situação sem entender o que estava acontecendo por trás, concluiria rapidamente que Deus havia se afastado, que a promessa havia falhado, que tudo tinha dado errado. Mas a verdade era outra. Enquanto José pensava que sua história estava sendo destruída, Deus estava organizando cada detalhe, cada lugar onde ele foi colocado, cada pessoa que ele encontrou, cada situação que parecia negativa. Tudo fazia parte de um processo maior. O silêncio não era abandono, era alinhamento. E esse é um princípio que muitas vezes passa despercebido. Nem tudo que Deus faz é visível no momento em que está acontecendo. Existem processos sendo construídos nos bastidores. Existem caminhos sendo preparados. Existem conexões sendo formadas que você só vai entender depois. E talvez esse seja o ponto mais difícil, porque você está vivendo o agora, mas Deus já está trabalhando no depois. Ele vê o quadro completo. Ele entende aquilo que você ainda não consegue enxergar. E por isso, muitas vezes, Ele não responde imediatamente. Não porque não quer, mas porque está fazendo algo maior do que uma resposta momentânea poderia resolver. O silêncio, nesse caso, não é vazio. Ele está carregado de intenção. Enquanto você espera por algo visível, Deus pode estar organizando aquilo que ainda não pode ser revelado. Enquanto você pede respostas, Ele pode estar preparando caminhos que ainda não estão prontos para serem percorridos. E isso exige algo que não é natural para a maioria das pessoas: confiança. Porque confiar quando você vê é fácil. Mas confiar quando tudo está em silêncio exige uma decisão. E é exatamente aí que algo começa a mudar dentro de você. O silêncio não apenas esconde respostas. Ele começa a formar um tipo de confiança que não depende do que está visível. O silêncio que ensina a confiar. Quando as respostas vêm rápido, confiar parece natural. Você ora, algo acontece. E isso reforça dentro de você a sensação de que tudo está sob controle, de que existe direção, de que Deus está confirmando cada passo. Nesse cenário, a fé flui com mais leveza, porque ela está sendo constantemente alimentada por sinais visíveis. Mas quando o silêncio entra em cena, tudo muda. Agora, você continua caminhando, sem confirmação. Continua orando, sem resposta clara. Continua esperando, sem saber quando algo vai acontecer.
E é exatamente nesse ambiente que a sua fé começa a ser testada de verdade. Porque o silêncio confronta diretamente a base da sua confiança. Ele revela se você acredita apenas quando recebe respostas ou se consegue permanecer firme mesmo quando não entende o que está acontecendo. Ele tira você de um lugar confortável e te leva para um nível mais profundo, onde a decisão de confiar deixa de ser automática e passa a ser intencional. E essa decisão não é simples, porque no silêncio, a dúvida tenta ganhar espaço. A mente começa a questionar, tenta encontrar lógica, tenta antecipar respostas que não chegaram. O coração sente o peso da espera. E tudo isso cria uma tensão interna que exige posicionamento. Você continua confiando? Ou começa a recuar? A Bíblia mostra que esse tipo de momento não é exceção. Ele faz parte do processo de formação de quem aprende a caminhar com Deus. Davi recebeu uma promessa, mas antes de viver aquilo que foi declarado, passou por anos de perseguição, insegurança e espera. O povo de Israel carregou promessas durante gerações, sem ver o cumprimento imediato. Em nenhum desses casos, o silêncio significava ausência de propósito. Significava formação. Porque confiar quando tudo está claro é uma coisa, mas confiar quando tudo parece incerto transforma completamente a estrutura da sua fé. O silêncio começa a deslocar o foco. Antes, você confiava baseado no que via, no que sentia, no que recebia como resposta. Agora, você é convidado a confiar em algo mais profundo, em quem Deus é, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. E isso muda a forma como você se posiciona. Você deixa de depender de sinais constantes para continuar avançando. Você começa a desenvolver uma estabilidade que não oscila com cada mudança de cenário. A fé deixa de ser reativa e passa a ser firme. E esse tipo de fé não nasce em momentos fáceis. Ela é construída exatamente no silêncio, porque é ali que você aprende a permanecer sem garantias visíveis. Aprende a continuar sem respostas imediatas. Aprende a sustentar sua confiança, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. E essa construção é poderosa, porque quando essa confiança se estabelece, ela não é facilmente abalada. Ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela não precisa de confirmações constantes para existir. Ela se sustenta em algo mais sólido, mais profundo, mais verdadeiro. Mas enquanto essa confiança está sendo formada, existe outro processo acontecendo, muitas vezes de forma silenciosa, quase imperceptível. Porque o silêncio não trabalha apenas naquilo que você acredita, ele começa a trabalhar em quem você está se tornando. O silêncio que prepara o coração. Quando Deus parece em silêncio, a tendência imediata é olhar para fora. Você observa as circunstâncias, tenta identificar sinais, espera mudanças visíveis que indiquem que algo está acontecendo. Mas, muitas vezes, o principal movimento não está ao seu redor, está dentro de você. Enquanto você espera respostas externas, Deus começa a trabalhar no seu interior. O silêncio cria um espaço que antes não existia. Um espaço sem distrações, sem confirmações rápidas, sem a sensação de controle. E é exatamente nesse ambiente que coisas profundas começam a emergir. Pensamentos que estavam escondidos aparecem com mais clareza. Motivações que você não percebia começam a se revelar. Medos que estavam encobertos ganham forma. Expectativas começam a ser confrontadas. Esse processo não é confortável, porque ele tira você da superfície e te leva para um lugar mais verdadeiro. Um lugar onde você começa a se enxergar com mais sinceridade, onde percebe que nem tudo estava tão alinhado quanto parecia.
onde entende que algumas decisões estavam sendo guiadas mais pela pressa do que pela direção. Mas é exatamente esse desconforto que gera transformação. A Bíblia mostra que Deus não está interessado apenas em resolver situações externas. Ele não atua apenas para mudar cenários. Ele trabalha para formar pessoas, para desenvolver caráter, maturidade, profundidade espiritual. E isso não acontece apenas quando tudo está fluindo bem. Acontece principalmente quando o coração é confrontado. Durante o silêncio, algo essencial começa a crescer dentro de você. A paciência deixa de ser uma ideia distante e passa a ser vivida na prática. A dependência de Deus deixa de ser um conceito e se torna uma necessidade real. A fé deixa de ser baseada em momentos e passa a ser construída em convicções. E essa mudança é silenciosa, mas profunda. Você começa a perceber que nem tudo precisa acontecer no seu tempo, que nem todas as respostas precisam vir imediatamente, que existe um valor em esperar, em amadurecer, em permitir que Deus trabalhe além daquilo que você consegue controlar. E isso reposiciona o seu coração. Porque antes você buscava apenas respostas. Agora, você começa a entender processos. Antes, você queria soluções rápidas. Agora, começa a perceber que algumas construções levam tempo porque precisam ser sólidas. E muitas vezes, aquilo que Deus está fazendo dentro de você é tão importante quanto aquilo que Ele ainda fará ao seu redor. Porque antes de mudar cenários, Ele molda corações. Antes de liberar respostas, Ele prepara quem vai recebê-las. E essa preparação não é visível de imediato. Ela acontece no silêncio, nos detalhes, nos pequenos ajustes que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença no resultado final. E quando esse processo avança, algo começa a mudar na forma como você enxerga a sua própria vida. O silêncio deixa de ser apenas espera e começa a se tornar revelação. O silêncio que revela novas perspectivas. Quando a vida está cheia de respostas rápidas, decisões imediatas e caminhos já definidos, você segue sem questionar muito. Tudo parece claro, previsível, controlável. Mas quando o silêncio entra, ele interrompe esse fluxo. Ele desacelera você de forma obrigatória. E nesse novo ritmo, algo começa a acontecer. Você passa a enxergar coisas que antes estavam escondidas pela pressa. Aquilo que parecia certo começa a ser questionado. Caminhos que você estava seguindo sem pensar passam a ser analisados com mais profundidade. E isso muda completamente a forma como você vê a sua própria vida. O silêncio não chega para confundir. Ele chega para revelar. Sem o barulho das respostas imediatas, sua percepção se torna mais sensível. Você começa a notar detalhes que antes ignorava. Começa a perceber que algumas escolhas estavam sendo feitas mais por impulso do que por direção. Começa a entender que certas expectativas estavam desalinhadas com aquilo que realmente importa. E essa percepção não vem de uma vez. Ela vai surgindo aos poucos, como se algo dentro de você estivesse sendo ajustado, como se sua visão estivesse sendo realinhada. O silêncio cria espaço para reflexão. E nesse espaço, perguntas importantes começam a aparecer. Perguntas que você talvez evitava responder. Perguntas que exigem honestidade. Perguntas que mostram que nem sempre o caminho que você estava seguindo era o melhor, mesmo que parecesse o mais fácil. E isso não é perda de tempo. É reposicionamento. Porque muitas vezes Deus não responde imediatamente, porque deseja te levar a enxergar além do que você estava vendo. Ele não entrega a resposta pronta, porque quer transformar a forma como você pensa, decide e caminha.
O silêncio muda sua perspectiva. Ele faz você sair do automático e entrar em um nível mais consciente. Faz você reavaliar prioridades, ajustar rotas, reconsiderar decisões. E aos poucos, aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido de uma forma mais profunda. Você começa a entender que nem tudo o que você queria era realmente necessário, que nem tudo o que você buscava estava alinhado com aquilo que Deus queria construir, que algumas portas fechadas não eram perda, eram proteção. E essa mudança de visão transforma sua caminhada, porque agora você não está apenas reagindo às circunstâncias. Você está enxergando com mais clareza, está tomando decisões com mais consciência, está caminhando com mais direção, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. E isso é poderoso, porque quando sua visão muda, sua forma de viver também muda. E existe algo ainda mais forte acontecendo por trás disso. Muitas vezes, o silêncio não é apenas um tempo de ajuste ou reflexão. Ele é o sinal de que algo novo está sendo preparado. O silêncio antes de um novo tempo. Existe um padrão que se repete ao longo das Escrituras, algo que só é percebido quando você observa com atenção. Antes de mudanças importantes, antes de novos ciclos, antes de momentos que transformam a história, existe silêncio. Não é coincidência. Antes de viver aquilo que marcaria o seu propósito, Moisés passou anos em um lugar escondido, distante dos grandes acontecimentos, longe de qualquer reconhecimento. Antes de assumir aquilo que lhe foi prometido, Davi atravessou um período longo de espera, enfrentando perseguições, vivendo incertezas, sem ver sinais claros de que algo estava avançando. Antes de iniciar algo que impactaria gerações, houve um tempo de preparação que ninguém via, que ninguém valorizava, que parecia comum demais para carregar algo extraordinário. E é exatamente aí que está o ponto. O que parece atraso, muitas vezes é alinhamento. O silêncio não significa que a história parou. Não significa que nada está acontecendo. Significa que algo está sendo preparado fora do seu campo de visão. Enquanto você olha para fora esperando o movimento, Deus está trabalhando em níveis mais profundos, ajustando detalhes que você ainda não consegue perceber. Porque quando um novo tempo começa, ele não surge do nada. Ele nasce de um processo. E esse processo quase sempre acontece em silêncio. Deus não constrói de forma apressada aquilo que precisa ser sólido. Ele não libera algo grande sobre uma estrutura que ainda não está pronta. Por isso, antes de mudar cenários, ele trabalha no coração. Antes de abrir portas, ele fortalece quem vai atravessá-las. E isso leva tempo. Tempo que, muitas vezes, parece longo demais para quem está esperando. Mas esse tempo não é vazio. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está moldando sua forma de pensar, ajustando sua visão, fortalecendo sua fé, preparando você para sustentar aquilo que ainda vai chegar. Porque o que vem depois do silêncio exige uma base que só pode ser construída durante o silêncio. E esse é um ponto que muitos só entendem depois. Quando o novo tempo começa, quando as coisas começam a se mover, quando as respostas finalmente aparecem, muitas pessoas olham para trás e percebem algo que antes não era claro. Aquele silêncio não era abandono, era preparação. Cada espera, cada momento sem resposta, cada fase que parecia parada, tudo fazia parte de uma construção invisível que agora começa a se tornar visível. E isso muda completamente a forma de enxergar o presente. Porque se o silêncio for preparação, então ele não é um problema. Ele é parte do processo. E entender isso
traz uma nova forma de permanecer. Traz mais estabilidade, mais confiança, mais consciência de que existe algo sendo feito, mesmo quando você não consegue ver. E isso leva a uma verdade que precisa ser encarada com profundidade. Porque a forma como você interpreta o silêncio define como você atravessa esse momento. A verdade final sobre o silêncio de Deus. Quando o silêncio se instala, a tendência humana é buscar respostas imediatas. A mente tenta entender, cria hipóteses, procura explicações que tragam alívio. O coração sente o peso da incerteza e começa a questionar se ainda está sendo visto, se ainda está sendo ouvido, se ainda existe direção. Mas existe uma verdade que muda completamente essa percepção. O silêncio de Deus não é ausência. Ele pode ser processo, pode ser preparação, pode ser o espaço onde Deus está trabalhando, de maneiras que você ainda não consegue perceber. E enquanto você foca naquilo que não está acontecendo, algo está sendo construído dentro de você. Sua fé está sendo ajustada. Sua confiança está sendo aprofundada. Sua forma de enxergar está sendo transformada. Porque enquanto você espera por respostas rápidas, Deus está te conduzindo para algo mais sólido. Ele está te levando a um nível onde sua fé não depende de sinais constantes, onde sua confiança não oscila com cada mudança de cenário, onde sua caminhada não é definida apenas pelo que você vê. E isso é poderoso, porque quando a fé amadurece, ela se torna estável. Ela não se abala com o silêncio, ela não recua diante da incerteza. Ela permanece firme, mesmo quando não há respostas visíveis, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. E esse tipo de fé não nasce em momentos fáceis. Ela é formada exatamente nesses períodos em que tudo parece quieto. Muitas pessoas só percebem isso depois que atravessam esse tipo de fase. Elas olham para trás e entendem que aquele tempo não foi vazio, não foi perda, não foi abandono. Foi formação, foi alinhamento, foi preparação. Cada momento sem resposta, cada oração aparentemente não respondida, cada fase de silêncio. Tudo estava contribuindo para algo maior, algo que só poderia ser compreendido depois. E isso revela algo essencial. Deus nunca deixou de estar presente. Ele nunca deixou de ver. Ele nunca deixou de conduzir. Mesmo quando você não percebeu, Ele continuou trabalhando. E essa consciência muda a forma como você encara o agora. Porque, se Deus continua agindo mesmo no silêncio, então esse momento não é o fim. Não é um vazio. Não é um erro. É parte do caminho. E agora surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Se Deus continua trabalhando na sua vida mesmo quando você não ouve respostas, será que esse silêncio é realmente falta de resposta? Ou parte de algo que você ainda não consegue enxergar?